Seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há dias eu tenho olhado para Mateus 5. Até esses dias eu falei com vocês de muitas coisas que o Senhor nos ensina. Eu acho que naquela vez, foi até mesmo no primeiro dia da semana, eu trouxe sete coisas que o Senhor nos ensina. Para mim é precioso demais olhar para a Sagrada Escritura, ver tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, a forma que o Senhor conversa com a gente, a forma que o Senhor mostra a sua palavra, a forma que o Senhor fala com o povo, né? Fala com o seu corpo, com o seu reino. E aqui no livro de João, aqui no livro de Mateus, me perdoa, Mateus 5, diz assim, logo no verso de número 1, começa desse jeito: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós não estamos falando apenas dos apóstolos. Nós estamos falando daquela multidão que queria acompanhar Jesus, que queria aprender a palavra do Senhor Jesus. E aqui começa o Sermão do Monte. É nesse momento que começa o Sermão do Monte. E eu já fui por umas 4 vezes nesse monte, nesse lugar, né, onde o Senhor Jesus proferiu o Sermão do Monte. É um pequeno monte, não é um grande monte, não é uma montanha, né, como um montão de gente pode pensar. É um monte, mais ou menos como esse montinho que tem ali onde eu moro, tá? Ali é um monte. Antes de ter as casas ali, naquele condomínio, ali era um monte onde eu ia orar. Era um monte, você subia ali e ficava orando. E é um monte dessa forma. Hoje tem uma igreja lá, uma igreja católica, e ali Jesus subiu, sentou-se e as pessoas sentaram muito próximo dele. Nós aqui não sabemos a quantidade de pessoas, mas eu também acredito que para ele falar e as pessoas ouvirem, deveria ter umas 100 pessoas sentadas, ou menos até, sentado ao redor dele, ouvindo essa palavra. O importante era ele inculcar a palavra na pessoa, a palavra entrar dentro do coração do homem, a palavra entrar dentro do coração da mulher, daqueles que estavam ali sentados. E muitas vezes, né, quando nós lemos o Sermão do Monte, a gente fica pensando, como é que foi? Eu acho que isso aqui foi muito legal, né? Porque o Senhor Jesus, ele gastou um montão de tempo falando sobre isso, e ali tinha pessoas escrevendo, anotando, né? No caso, Mateus estava anotando. Mateus anotou tudo que o Senhor falou, e outros anotavam também. Eles tinham uma outra anotação, outras anotações. João anotou e outros anotaram, muitas anotações daquilo que proferia da boca do Senhor, da palavra rema que saía da boca do Senhor, aquela palavra que vinha do céu e que tomava a vida do Senhor. Aqueles homens sentavam e ouviam e diziam: meu Deus, olha isso aí, que coisa, que tremendo. E muitas vezes alguém levantava a mão para perguntar: Senhor, e isso? Mas como que é isso? Como que acontece isso? E ele ia respondendo aquelas dúvidas que até hoje nós temos quando ouvimos o Sermão do Monte. Algumas vezes a gente fala: como é que é isso? Por que isso? E ele começa o Sermão do Monte assim, como no verso de número 5, no final do verso de número 5, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Isso aqui eu acho que já gera uma dúvida.
para muito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. É porque nós somos um ser, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quem manda na nossa vida é o nosso espírito, não o nosso corpo. Por isso que lá no livro de Gálatas 5:16 mostra claramente que existe uma guerra, uma luta entre a carne e o espírito. Se você for lá, você vai ver isso. Existe uma guerra, né? O espírito ele tem que se sobressair, mas normalmente quando nós vencemos espiritualmente é porque o Espírito Santo está sobre a nossa vida. Nós permitimos que o Espírito Santo vença a nossa batalha, porque o Espírito se comunica com o Espírito. Quando a carne vence, aí tem um outro Espírito aí vencendo, que não é o Espírito Santo de Deus, e você sabe quem é. Por isso que é bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. E o que é essa humildade de espírito, né? Como que é viver humilde de espírito? Eu levei um puxão de orelha no outro dia de minha irmã. Ela falou assim: puxa vida, você estava bravo na sua live? Falei: não, eu sou pai, meu povo sabe, meu povo me conhece mais do que você, né? Você está me vendo agora quase todos os dias, mas ficou sem me ver um montão de tempo, né? Então não conhece o meu ministério. Eu sou pai mesmo, eu sou pai 100% pai, e pai é pai. Mas eu sou amor, 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 sou aquilo que eu prego mesmo, eu sou muito amor. Mas não tem nada a ver, sabe, com um puxão de orelha que o pastor dá nas suas ovelhas, com ser manso e humilde de espírito. Manso e humilde de espírito é aquilo, sabe, você sabe o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que falar, você sabe a hora que você tem que agir, mas você não vai ser aquilo para sempre. Você sabe trazer no colo, você sabe se comportar. Tem hora, gente, se você pensa o próprio Senhor Jesus, ele sabia como conversar com cada pessoa, como agir com cada pessoa. E nós todos precisamos disso também. Mas nós não podemos esquecer que aquele versículo que o Senhor Jesus diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Se você irou-se por alguma coisa, não vai até o final. Se você, outro verso que o Senhor nos ensina: irai-vos, mas não pequeis. Se você tem que fazer alguma coisa em Deus, você sempre tem que lembrar desse verso: bem-aventurado os humildes de espírito. O que é bem-aventurado? Felizes aqueles que vivem uma vida espiritual e deixam o seu espírito ser manso, que sabe pedir perdão, que sabe recuar na hora que precisa, que sabe fugir de confusão. Isso é o que ele está falando aqui, quando ele diz: bem-aventurado os mansos de espírito. Eu lembro sempre do trânsito, né? O trânsito sempre foi o meu maior inimigo, né? Porque me fechava, eu ficava irado no trânsito, eu virava uma outra coisa, né? E isso me perturbava. Isso, para você que é dessa forma, eu tive que mudar mesmo. O trânsito iria me levar para o inferno, porque se você não é controlado pelo Espírito, você é controlado pela carne.
Se você é espírito ou você é carne. Se você é carne, você sabe como que você vai viver. A carne sobressai na sua vida. É a carne que vai manipular você. De repente você vai querer os prazeres da carne. Você vai querer viver a carne praticamente a maior parte do dia. Você não jejua mais, você não ora mais. Você vai buscar os prazeres da carne. Você vai buscar os prazeres da carne. Pega esse verso da Bíblia Sagrada, esse primeiro verso aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, grife ele, porque ele não está em primeiro lugar nas bem-aventuranças à toa. Ele não está em primeiro lugar à toa. Aqui o Senhor gastou muito tempo falando com os discípulos. Aqui o Senhor passou muito tempo ensinando os seus discípulos, porque as dúvidas que vêm em seu coração, as dúvidas que vêm em você, vêm também nos discípulos. Os discípulos, mestre, como é que é isso? Como é que é esse negócio do Espírito? Ele falou, olha, você é Espírito, papai é Espírito, papai do céu é Espírito. E os verdadeiros adoradores, João 4:24, os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. E você é espírito, você precisa aprender a caminhar espiritualmente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês estão entendendo, diga um aleluia aí, diga eu sou espírito, eu estou compreendendo, eu sei o que o Senhor está falando. É isso mesmo. Então, por isso, Jesus, ele disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Aí ele passou para o verso de número 4, diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bom, aquele que são mansos, verso de número 3, bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que são mansos espiritualmente, são humildes espiritualmente, ele tem o coração aquebrantado. É facilmente entrar na presença de Deus. Ele chega na presença de Deus assim, ele quer subir naquilo lá. Ele entra na presença de Deus, ele começa a viver. Não existe como não viver na presença de Deus quando o nosso espírito está em primeiro lugar. E aí é onde que é bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. De repente você está na presença, você está falando, você está chorando. Você está... outro dia eu falei, eu estava assistindo um desenho animado e eu comecei a chorar. Eu falei, eu estou chorando assistindo um desenho animado, né? Aquelas animações. Falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? O nosso coração fica quebrantado, a gente vê uma coisa, a gente chora, a gente conversa com uma pessoa, a gente chora. A gente chora porque o Espírito Santo de Deus está no controle da nossa vida. A gente chora porque a presença do Senhor nos faz chorar. A gente chora porque nós somos controlados por Ele. É verdade. Então, por isso, felizes os que choram. Felizes os que choram porque são espirituais. Felizes os que choram porque andam no Espírito. Andam no Espírito e têm uma vida espiritual. Ama viver com o Senhor Jesus. Ama viver com o Papai do Céu. Ama viver com o Senhor. Os discípulos sentados ali, eu fico imaginando muito deles, mas felizes os que choram, aqueles judeus duros, sabe? Duros, pescadores, né? Ignorantes na palavra, que o Senhor estava ensinando, pulindo eles, mas chorar, eu chorar. Como eu chorar? O Senhor disse, você vai ver, deixa o Espírito controlar o seu ser,
você vai ver só como que você vai ficar chorão, como você vai chorar, 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 chorar na presença de Deus. Se a gente entra na presença de Deus, a gente é uma manteiga derretida. É uma manteiga derretida. Aí ele vai para o verso seguinte, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Veja, bem-aventurados os humildes de espírito, primeiro espírito, depois chora e depois manso. Manso herdarão a terra. É interessante que quando nós estudamos Gálatas, nós vamos ver isso mais para frente, não hoje, nós estudamos Gálatas, Gálatas 5, 22, 23, que fala sobre os frutos do Espírito. Nós vamos ver que a mansidão é praticamente a sementinha que sai ali para nascer, né? A mansidão. E nós precisamos compreender isso. São três coisas que começam, né, nessa bem-aventurança. Primeiro, bem-aventurado os humildes de espírito. Vai tratando da humildade espiritual. Bem-aventurados os que choram, os que têm o coração quebrantado. E bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Essas três coisas são fundamentais na vida de um homem e uma mulher, um jovem de Deus. Humilde de espírito, coração aquebrantado e mansidão. Mansidão, aquela coisa de você poder realmente resolver, naquele momento, chamar a responsabilidade para si, dizer: deixa que eu cuido disso. Mas deixa que eu cuido disso, agora fica todo mundo calmo, eu cuido disso, e você saber controlar a sua vida, principalmente dentro do seu lar, principalmente dentro de sua casa. Lembra muito bem que você é fora de casa o que você é dentro de sua casa. Se você foi dentro de sua casa uma pessoa não humilde de espírito, não com coração quebrantado e não manso, você fora de sua casa você não tem isso. Eu vejo muitas vidas dentro da igreja que tem ministério tremendo, ministério fortíssimo. Eu digo, olha-se para algumas pessoas e falo: meu Deus, que ministério que essa pessoa tem. Eu olho que quer trabalhar, quer fazer a obra de Deus, mas faltam essas três bases na vida e as coisas não fluem, as coisas não acontecem. E eu fico triste, sabe? Porque eu digo: meu Deus, eu oro, sabe? Pai, coloca ali um espírito, ensina essa pessoa a viver espiritualmente, a andar no espírito. Aí quando você começa a andar no espírito mesmo, você começa a andar de uma forma tremenda. Você começa a chorar e você começa a ser manso. É interessante quando a gente está numa reunião, né, de aquebrantamento, a gente fala reunião de aquebrantamento, aquela reunião, né, que a gente fica lá buscando a Deus e: oh Deus, venha tomar nossa vida hoje, Pai, por favor, toma o nosso ser. Aí nós começamos: oh Senhor, venha, né? Lembra quando o pastor chama, fala assim: ó, mulher para um lado, homem para o outro, vamos buscar Deus. Aquela lá é uma reunião de quebrantamento, muitos não sabem disso. Aí a gente ficaria: o sou barratarema ceia do ranemanaias, o roca sude puxe bendamanaya, cocalalala barrabarra. Esse é o espírito, né? Titichuchundenemianda, cotedemicanta. Aí a gente se abraça, o racideraia. Aí começamos a chorar. Aí daqui a pouco a gente se abraça, a gente quer beijar, a gente não quer fazer, a gente não quer perder aquele momento
por motivo algum. Essas três coisas, bem-aventurados humildes, porque dele é o reino. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. O teu espírito sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós temos agora aqui os princípios para viver uma vida tremenda, uma vida melhor, uma vida gostosa, uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Esse aqui é o Evangelho pleno. É o Evangelho pleno. Você começa a falar com o Senhor gostoso, os mansos. Aí depois, veja que coisa interessante, ele fala da seguinte forma: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É aquele que não mente, não sonega, é aquele que fala a verdade sempre, é aquele funcionário que não engana nos horários, é aquele funcionário que respeita o seu patrão. Fome e sede de justiça, é o patrão que paga o que é justo para o seu funcionário. Fome e sede de justiça. Quando a gente olha para um juiz, o juiz tem que ter fome e sede de justiça. Eles são formados para isso. Um promotor tem que ter fome e sede de justiça. Quando a gente olha para aquele plenário de juízes, lá, sabe quem é, Eles deveriam ter fome e sede de justiça. Mas nós temos que ter fome e sede de justiça. Por quê? Porque o reino de Deus é nosso. Lembra? Nós estamos construindo isso, porque, olha, bem-aventurado humilde de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, o coração é quebrantado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quanto mais nós somos justos e leais, quanto mais nós vamos ter. É aquela coisa assim, você que é verdadeiro, você que é justo, quando eu falo dos dízimos, das ofertas, da tua fidelidade, atrai a fidelidade de Deus, essa justiça que nós temos com Deus, e que a gente vê que Deus realmente nunca nos deixa faltar. Nós precisamos ser justos em tudo na nossa vida, em tudo. Emprestou, devolve, alugou, pague o aluguel. Temos que ser justo nas nossas palavras, falar apenas o que nós podemos cumprir. Existe uma série de coisas que você tem que colocar nesse verso aqui, porque é muito forte. Aqui o Senhor está, quando chega no verso de número 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor já está trabalhando a maturidade dos seus discípulos. No primeiro, ele está trabalhando a vida espiritual. No segundo, ele está ensinando os discípulos, e eu faço parte disso, está ensinando os discípulos a viver a vida espiritual, coração quebrantado. No terceiro, ele está ensinando os discípulos a colocar a vida espiritual em prática. Mas no quarto, ele está ensinando os seus discípulos a serem compromissados, responsáveis, maduros. Interessante, Como é lindo a palavra de Deus.
está ensinando os seus discípulos a serem maduros. Aí vem aqui ele dizendo assim, que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui, nesse aqui, ele já está falando para os discípulos, é hora de vocês fazerem a obra de Deus. É hora de vocês colocarem as mãos em outras pessoas. É hora de vocês dividirem o que vocês estão recebendo. Esse é o momento. É hora de vocês terem misericórdia. Eu começo, é interessante, eu comecei o meu livro, esse livro Cura Divina, falando exatamente sobre misericórdia. Se você não tiver misericórdia de uma pessoa, você não vai curar ninguém. Porque para você curar alguém, você tem que estar cheio de misericórdia. Você vai ter que estar cheio, sabe o que é isso? Você vai estar cheio, você vai ter que compadecer-se daquela pessoa. Você vai ter que sofrer o sofrimento da pessoa. Você vai ter que dizer misericórdia, misericórdia. Você vai ter que dizer que misericórdia. É algo tão interessante, misericórdia, sabe? Quando ele diz aqui, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a gente fala misericórdia, para Deus ter misericórdia da gente, né? Mas agora ele fala assim, você tem que ter misericórdia. Se você quer misericórdia, você tem que ter misericórdia. Você tem que ir. Você tem que fazer. Eu sempre lembro de pessoas que batem na minha porta e pedindo ajuda. E falando assim, me ajuda. Foi onde eu terminei meu trabalho aqui. Já era mais de 6 horas, estava só eu aqui, terminando meu último aconselhamento. Aí quando eu estou aqui ainda falando com o fone no ouvido, que eu tendo muita gente de longe, e eu estava fazendo aconselhamento com a doutora Carol, ela está hospitalizada, e eu estava fazendo um aconselhamento com a doutora Carol, que Deus te abençoe, Deus te guarde aí, guarde o Vitório, que o Senhor possa proteger você de uma forma muito grandiosa aí nesse hospital onde você está. Eu estava atendendo ela e quando de repente um senhor chega na porta, é um menino que está morando aqui do lado, e ele chegou, ele falou assim, pastor, eu falei, calma, estou falando aqui. Aí ele ficou aí quietinho, daqui a pouco ele falou, arrumei uma casa. Falei, que bom. O senhor vai me arrumar uma geladeira? Falei, já arrumei a geladeira para você. Já, pastor? Já arrumei a geladeira para você. Pode ficar tranquilo. Eu já tenho um bujão de gás, agora só falta uma cota. Falei, você já tem uma cota também, fica tranquilo. Você já tem uma casa, já tem um fogão, você já tem uma cota, você já vai ter uma cesta básica para passar o mês. Ele mostrou a mão cheia de calo, que ele está trabalhando como ajudante de pedreiro. E eu virei ele e falou, eu vou vencer, pastor. Eu falei, você já está vencendo, meu filho. Você já está vencendo. E chorei. Aconteceu 3 coisas aqui ontem. Aconteceu a bem-aventurança, os humildes de espírito. Aconteceu bem-aventurados que choram. Aconteceu bem-aventurados mansos e humildes de coração. Aconteceu bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe por que fome e sede de justiça? Eu olhei para ele e falei assim, rapaz, eu fiquei sabendo que você gostava de uma carreirinha, de cheirar uma carreirinha. Ele virou e falou, nunca mais. Sabe o que é uma carreirinha?
cocaína. Eu falei, nunca mais, pastor, nunca mais. Falei, é bom. Deus está controlando a tua vida. Deus está olhando para você. Nunca mais deixa isso acontecer. Não, nunca mais. Então fala, tá bom, vou embora descansar, meu filho. Eu também vou descansar, meu pastor. Então vai descansar. Então, olha bem, meu filho. Quando chega aqui nesse ponto, bem-aventurado, os misericordiosos, é hora de sair para evangelizar. É hora de sair para a rua. É hora de pôr em prática aquilo que o Senhor está lhe ensinando, aquilo que o Senhor está mostrando para você. É hora de você colocar em prática a palavra de Deus. Aí ele diz assim, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Agora aqui é o amor. É o amor e a santidade. Está aqui, limpo de coração. Tem coisa que nós não vamos tratar espiritualmente. Quando fala limpo de coração, o Senhor está falando da alma. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga pelo menos amém. Estou trazendo um ensinamento profundo nessa manhã para você. Limpo de coração, o Senhor está falando da alma. Alma. E aqui, sabe, a gente ama aqui. É aqui. Já ouviu falar assim? Já notou que quando nós falamos assim, eu te amo, a gente faz assim? As meninas me ensinaram a fazer assim, a Paulinha me ensinou, a Ju, assim, né? Sim. Assim, meninas? Acertei. Elas me ensinaram a fazer esse coraçãozinho aí, né? Nós mandamos coraçãozinho para todo mundo. Ó, estou vendo um montão de coraçãozinho. Então aqui é o amor. Mas também é o coração, é o coração limpo, é a santidade. Quem ama é santo. Vocês estão anotando tudo? Depois vocês ouvem de novo. Quem ama é santo, quem ama é limpo, limpo de coração. Aí ele começa no espírito, agora nós estamos na alma. Olha, pega todo o corpo, pega todo o ser. O misericordioso, nós vamos ter que sair, nós vamos ter que andar agora, nós vamos ter que ministrar essa misericórdia. Nós vamos ter que ensinar essa misericórdia. Aí ele diz no 9 assim, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É aquela hora que o fogo pega, aí que você está lá naquela festa, ou então mesmo no corredor da igreja, eu já vi isso acontecer muitas vezes, aí aquela coisa assim que pegou ali, e um fala, outro fala, aí de repente levanta alguém no meio e diz assim, gente, vamos parar, vamos orar, não é desse jeito. Não, mas fulana falou isso de mim. Fulana não falou nada. Foi o diabo que falou. É o diabo que quer acabar com a amizade de vocês. Fulana te ama. Você também ama fulana. Ou fulano. E assim acabou com aquilo. Sabe, os pacificadores. Está faltando. Está faltando pacificadores nos dias de hoje. As pessoas gostam de colocar fogo. No outro dia eu estava aqui no meu gabinete, entrou uma pessoa, porque fulano... Levou tempo para mim fazer aquela pessoa entender que bem-aventurado é os pacificadores. Sabe, isso aqui sai daqui da alma. Agora, olha só, o espírito está lá. Mas agora, se você, aqui na alma, não ajudar, você vai estragar tudo. Porque tem hora que a tua alma vai querer tomar o controle. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, porque ensinar à distância, eu não ouço barulho, eu não ouço ninguém falar, eu estou entendendo, meu pastor. Né? A alma, ela toma o controle do coração e vai destruindo, vai acabando com tudo.
Aí, veja lá, eu acho que os pacificadores aqui é muito importante. Eu acredito que João era um pacificador. Eu vejo João muito como um pacificador. Eu também vejo Timóteo como um pacificador. Vejo muito Timóteo como um pacificador. João como um pacificador. Pedro não era muito pacificador, não. Pedro era aquele lá, por isso que o Senhor Jesus, depois que ele traiu o Senhor Jesus, Jesus deu um sermão para Pedro, falou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou: eu amo o Senhor, então pastoreia minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Eu te amo, meu Senhor, então pastoreia minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ah, Jesus, tu sabes o quanto eu te amo, Jesus. Aí ele chorou. Aí nesse momento ele viveu tudo isso aqui que nós estamos falando. Aí ele chorou. Aí o Senhor disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pacificador é aquele que apacenta, é aquele que tira aquele fogo que foi colocado para incendiar, para acabar com tudo. Tem ministério que acabam por causa de um fogo e por não ter pacificadores. O pacificador faz toda a diferença na nossa vida. Tanto é que quando fala dele, no verso de número 9, ele diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Prestou atenção nisso? Porque Deus é pacificador, Jesus é pacificador. Filhos de Deus. Aí, olha lá, filhos de Deus. Grava isso, gente. Grava isso. Serão chamados filhos de Deus. Eu estou lendo uma coisa aqui muito importante. É, verdade. Agora veja lá. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o céu. Por que nós perseguidos? Porque não é fácil ser crente, gente. Em momento nenhum é fácil, nunca foi fácil. Quando fica fácil ser crente, eu falo assim, tem alguma coisa errada. Estava muito fácil ser crente ultimamente. Ninguém jogava pedra na nossa vidraça, ninguém falava que estávamos orando alto, cantando alto, ninguém mandava calar, não vinha ninguém para fechar a igreja, não vinha ninguém falar mal da gente. Poxa, só recebia títulos. Tinha alguma coisa errada aí. Nós estávamos agradando a homens, mas quando nós começamos a agradar a Deus, quando nós começamos a agradar a Deus, aí nós não agradamos o homem. Porque aquele humilde de espírito, ele vive Deus. Ele vive para agradar a Deus. Ele vive só para viver Deus. E então nós somos perseguidos. A imprensa persegue crente. Tem que perseguir. Se a imprensa não perseguir a gente, tem alguma coisa errada. Verdade. As pessoas, vizinhos, muitas vezes nos perseguem. Mas daqui a pouco nós os ganhamos por causa da nossa vida, da forma de nós sermos. Porque nós não vamos retrucar, nós não vamos brigar com o vizinho, nós vamos... O som está alto, a gente abaixa o som. Vocês estão gritando, a gente ora abaixo. Aí daqui a pouco nós trazemos as pessoas para dentro da igreja. Perseguidos. Quando não tem perseguição, tem alguma coisa errada. E eu acho interessante que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus. Você pega os 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Falar a verdade, pregar a verdade, não mudar uma palavra da palavra
que está na Bíblia Sagrada, não mudar uma vírgula, não mudar um ponto final. Pregar a Bíblia como ela é, viver a Bíblia como ela é. E também a justiça dos homens. Temos que obedecer. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra ti. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Quem você é? Eu sou crente. Eu lembro quando eu me tornei um crente, que eu entrei na sala, de uma sala assim com um montão de outros meninos, todos, eu bebia com eles, eu fumava com ele. A Denilze aí, é daquela época, essa menina que está falando aí, Geopato, o vô dela era meu chefe, lá na Regesa, a Geopato. E um montão de gente, aí eu cheguei e coloquei a minha Bíblia em cima da mesa. Coloquei a minha Bíblia em cima da mesa, joguei o meu cinzeiro fora. E o que aconteceu, Rui? Não fumo mais, não bebo mais, não minto mais, não falo mais palavrão, não faço mais isso, não. Rui, vamos para... Não vou. Rui, vamos... Não faço. Mudou a vida. Rui, poxa, mas você tá chato, não tô não. Persegui, viu? Fui perseguido, gente. Mas aguentei firme. Fui perseguido nessa cidade. Fui perseguido até por pastores. Mas eu aguentei firme. Vocês nunca ouviram eu falar mal de um pastor no meu púlpito. Vocês nunca me ouviram falar de padre, mal de religião nenhuma no meu púlpito. Vocês sempre viram eu pregar a Bíblia. E quando a palavra do Senhor diz, bem-aventurados sois quando, bem-aventurados sois, verso de número 11, bem-aventurados sois quando por minha causa injuriares, vos perseguires e mentindo, disserem todo mal de vós. Aí você é crente de verdade. Aí você realmente está carregando a Bíblia dentro do seu trabalho. Eu fui um dia com o doutor Edi. Para o MP. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas já falei. Aí quando eu chego lá no MP de São Paulo, né, ele encostou o carro, todo mundo conhece ele lá. Ele encostou o carro dele e eu, de terno e gravata, virei doutor naquele dia. Todo mundo me chamava de doutor, estava junto com o doutor, só tem doutor lá. Aí, de repente, o doutor Edith sai com a Bíblia dele, uma Bíblia grande assim, ó. E desceu com aquela Bíblia na mão. E entrou. E ali sempre troca de pessoas. Aí um rapaz viu ele com a Bíblia na mão assim, falou, doutor, o senhor é crente? Ele falou, sou, graças a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Sabe quantas pessoas esse homem ganhou lá dentro? Não sei quantas. Seja crente. Deixa as pessoas falarem mal de você, mas mostra que você é um crente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa as pessoas falarem de você o que quiserem, mas seja um crente verdadeiro. Deixe falar. Meu Deus, meu Pai, desculpa a gente, olha... Mas eu posso terminar? Vocês me permitem terminar? Falta só 2, né? Falta só 2. Bem-aventurados sois... Não, falta um só. Deixa eu terminar, vai, por favor. Eu falei que era um estudo hoje. Bem, regozijai-vos
e exultai-vos, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês hoje aprenderam sobre a bem-aventurança. Teve muitas perguntas aqui dos discípulos. Eu acredito que para o Senhor Jesus pregar isso aqui levou umas 4, 5 horas. Só na bem-aventurança. E a perguntas vinha de todos os lados. Porque bem-aventurança precisa entender ela. Se você não entender as bem-aventuranças, você não vai viver. Você não vai viver o que Deus quer que você viva. Quando a gente começa a aprender o Sermão do Monte, eu vou ensinar para vocês esses dias o Sermão do Monte. Quando nós começamos a aprender o Sermão do Monte, nós começamos a aprender os mandamentos. É como se nós pegássemos os 10 mandamentos, que está lá em Levítico, e trouxéssemos aqui agora e colocasse na boca do Senhor Jesus. E ele vai explicar os 10 mandamentos no Sermão do Monte, para mim e para você. Eu queria muito que você guardasse isso. Desejaria muito que você tivesse anotado e que você, mais do que isso, que você praticasse, também eu, que nós possamos praticar o Sermão do Monte. Amém? Obrigado nessa hora que você me deu. Que o Papai do Céu possa lhe abençoar profundamente. Nós vamos aprender mais e mais, Simone. E eu quero ensinar vocês. Eu quero pedir que vocês estejam atentos esses dias. Na semana que vem, nós vamos continuar aprendendo isso. Mas eu peço uma coisa para vocês. Por favor, me ajude. Compartilhe. Faça a sua sala. Eu preciso fazer com que essa palavra chegue a muitos outros corações, a muitas outras vidas, a muitos outros membros da igreja. Compartilhe, por favor. Muito obrigado. Amo vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida. E não esqueça, tudo começa no seu espírito. Seja um ser espiritual. Viva com ele. Jean, compartilhe essa mensagem para toda a tua igreja. Pegue o link aí. Que Deus abençoe. Um beijo forte no seu coração. Vai voltar.